No dia 26 de maio de 2015, Michelle Sadler passeava tranquilamente com seu cachorro, quando viu que por trás dos arbustos um garoto a observava. Como a atitude do rapaz era muito suspeita, a mulher discretamente ligou para a polícia, que logo chegou no local. O rapaz que estava à espreita era James Fairweather, de 17 anos. Ele estava com luvas de borracha e uma faca. E quando foi questionado sobre o que fazia ali, James disse o seguinte: "Eu só estava esperando a minha próxima vítima." Mas o que leva um jovem a fazer isso? O que faz com que uma pessoa tão nova tenha tamanha sede de sangue? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. E antes de irmos pro caso, eu só quero dizer que hoje eu tenho que gravar de óculos porque meus olhos estão doendo. Então, provavelmente vai aparecer esse círculozinho na lente do meu óculos, que é da iluminação que eu uso, que ela fica justamente de frente comigo. Então, se eu não usasse os óculos, hoje eu não conseguiria gravar. Então, eu só peço que entendam isso e que, assim, mesmo que incomodem, assistam o vídeo completo, porque eu vou fazer o possível para que não apareça. Mas se aparecer, só ignora e continua assistindo o vídeo, que vai valer a pena. Então, dados os recados, vamos pro caso. James Fairweather nasceu no dia 5 de agosto de 1998 em Essex, um condado localizado ao leste da Inglaterra. Porém, na época dos fatos, morava com os pais e irmãos na cidade de Colchester. Sua infância foi normal, como tantas outras infâncias, mas aos 12 anos de idade, James perdeu sua avó, que tanto amava. O garoto não reagiu nada bem à perda dela e se isolou das outras pessoas, percebendo que a vida é frágil e que muito do que acontece conosco não pode ser controlado por nós. Foi exatamente nessa época que algo mudou drasticamente dentro do pequeno James. Quando entrou no ensino médio, começou a ser intimidado por seus colegas de classe, por causa de seus óculos, suas orelhas avantajadas ou simplesmente por ser muito tímido. Por causa disso, James fez de tudo para se integrar, sempre tentando agradar a todos, e por isso acabou sendo dominado por alguns colegas. Se eles dissessem para bater em alguém, ele batia. Se falassem para agir como um palhaço, ele agia. James fazia de tudo para chamar a atenção, tentando ter admiração, respeito e amizade dos colegas. Mas é claro que esse tipo de comportamento teve o efeito oposto. O James acabou provando que tinha uma personalidade fraca e deixava que os outros adolescentes abusassem dele. Foi então que ele se afundou no mundo dos videogames, filmes de terror e crimes violentos. Sua obsessão pelos SK também estava crescendo muito, e assim como muitos dos criminosos em série, ele queria se vingar através da violência, sangue e, no meio disso, talvez conseguir fama. Algumas pessoas acreditam que James sofria de autismo, embora em um grau muito baixo. Outros acham que ele tinha uma espécie de psicose, mas também existem aqueles que afirmam que James era simplesmente mau. O que quer que fosse, James se tornou um criminoso, tirando a vida de duas pessoas inocentes, que eram completamente estranhas para ele. Em janeiro de 2014, com apenas 15 anos de idade, James Fairweather cometeu o seu primeiro crime. Ele entrou em uma loja de conveniências e ameaçou os funcionários com a faca, roubando um maço de cigarro e isqueiros. E o que é mais irônico nesse crime é que ele não fumava, então aquilo não fazia o menor sentido. Após aquele roubo, no dia seguinte, James foi suspenso da escola por causa de uma briga durante o intervalo, onde ele puxou uma faca para um dos valentões que o atormentava. A polícia chegou a ser chamada, mas não o prenderam, acreditando ser apenas um pequeno surto de um adolescente. Seus pais assinaram um termo circunstancial na delegacia e ele foi liberado no mesmo dia. Àquela altura, James começou a perceber o quão longe poderia ir. Mesmo não tendo muita força física, ele gostava da sensação de perigo iminente, e se tivesse mais coragem, conseguiria fazer qualquer coisa. E realmente, ele fez. Após 2 meses daquela briga, James tirou a vida de sua primeira vítima. Sua primeira vítima foi Gene Atfield, que tinha 33 anos, era casado e pai de 5 filhos.
No ano de 2010, devido a um acidente de trânsito, o homem havia tido danos cerebrais irreversíveis e perdeu parcialmente o movimento do lado esquerdo do corpo. Ele havia ficado em coma por 2 meses e, apesar dos médicos terem pedido para que sua mãe desligasse seus aparelhos, ela não o fez porque acreditava que o filho retornaria a si, e ele realmente voltou. Já no início de 2014, Jim tentava ter uma vida aparentemente normal. Seu médico o havia aconselhado a fazer caminhadas para manter a forma física, apesar de ter muita dificuldade em andar sem a ajuda de muletas. Então, na noite de 28 de março de 2014, ele saiu para dar uma volta como sempre fazia, e na manhã do dia seguinte, em um sábado, o corpo de um homem foi encontrado sem vida em um parque. Esse homem era Jim, que havia sido perfurado 102 vezes. Apenas 3 meses após esse crime, no dia 17 de junho de 2014, James Fairweather atacou novamente. Dessa vez, sua vítima foi uma estudante de intercâmbio da Arábia Saudita, Naid Almanea, de 31 anos. Em plena luz do dia, em uma rua praticamente deserta, ele a esfaqueou pelas costas. O primeiro golpe a atingiu no fígado e ela caiu no chão imediatamente, e quando estava caída, foi golpeada mais 15 vezes, inclusive nos olhos. E após cometer esse crime, o James fugiu do local. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, já não havia mais nada a ser feito. A mulher já estava sem vida. Como esses 2 ataques haviam sido próximos e de maneira muito semelhante, a polícia sabia que haviam sido cometidos pelo mesmo homem. Eles provavelmente tinham um SK naquela cidade, atacando pessoas aleatórias, e devido a isso, a comunidade ficou apavorada. Durante as investigações, a polícia interrogou dezenas de pessoas nas proximidades, de todas as idades possíveis, incluindo o próprio James Fairweather. O rapaz disse que no dia do crime estava em sua casa sem fazer nada. Após conversarem com ele, os policiais chegaram à conclusão de que James era apenas um rapaz sem juízo, incapaz de cometer aqueles crimes. Então, por causa disso, ele foi liberado, mas não foi esquecido. A polícia não tinha pistas, não tinha suspeitos e não tinham nada para continuar com aquela investigação, exceto a descrição de um casaco estilo safari que algumas testemunhas relataram ter visto. E foi por causa disso que esses crimes permaneceram sem solução por mais de 1 ano. No dia 26 de maio de 2015, no mesmo lugar onde Naid teve a vida ceifada, James pacientemente ficou esperando a espreita. Ele esperava ansioso por sua próxima vítima. Como já fazia muito tempo desde seu último ataque, aquela era a hora perfeita para atacar novamente. Foi assim que Michelle Sadler estava passeando com seu cachorro e viu um garoto atrás de alguns arbustos. Ela confiou em sua intuição e discretamente ligou para a polícia. E menos de 5 minutos após a ligação, ela viu 2 policiais e os chamou. E foi assim que James foi preso. Com ele, os policiais encontraram um par de luvas e uma faca, e quando foi questionado sobre o que estava fazendo ali, James disse que estava apenas esperando sua próxima vítima. Com isso, os policiais foram até a casa dele e encontraram uma faca que estava no bolso de um blazer, e devido a isso, James foi preso. Assim que foi detido, James rapidamente confessou seus crimes. Ele explicou todos os detalhes dos crimes contra Jim e Naid e confessou que queria tirar a vida de mais pessoas, que também estava inspirado em Ted Bundy, segundo ele, seu criminoso em série favorito. O James não conseguia parar de falar durante seu interrogatório e se gabava do que havia feito, pois estava muito orgulhoso de suas ações. Ele disse que frequentemente voltava à cena do crime, apenas para tentar sentir novamente aquela emoção que sentiu na hora. Mas, segundo ele, havia uma explicação para tudo isso. O rapaz disse que ouvia algumas vozes. E foram essas vozes que o incentivaram a cometer aqueles crimes. Aquelas vozes nunca o deixavam em paz e riam sempre que ele enfiava a faca em alguma vítima, e elas só paravam de rir quando o mandavam cometer outro crime. No dia 29 de maio de 2015, 3 dias após sua prisão, James foi acusado de ter tirado a vida de Jim e Naid, e seu julgamento teve início no dia 11 de abril de 2016. Inicialmente, ele foi condenado por homicídio culposo. A questão no tribunal era se James sabia ou não a diferença entre bem e mal, o que é certo e o que é errado.
os advogados de defesa pediram uma análise psicológica e foi constatado que o jovem era completamente são. Então, James Fairweather foi considerado culpado pelos crimes e sentenciado à prisão perpétua, com direito a pedir liberdade condicional após o cumprimento de no mínimo 27 anos de prisão. Ele tentou apelar da sentença usando como base sua idade e suas disfunções mentais, porém foi rejeitado. Mas a história de James se transformou em livros e documentários, e ele é considerado o mais jovem SK da Grã-Bretanha. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!